Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pois é, né? Taxa Selic 10,75% ao ano. Tivemos um aumento na última reunião do Copom. Vou mostrar aqui nesse vídeo para vocês o porquê, por exemplo, que fundos imobiliários sofrem bastante aí quando nós temos uma taxa Selic, ou seja, uma taxa de juros mais elevada. Inclusive, trouxe aqui para vocês uma planilha para a gente fazer uma simulação. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante, né? Por exemplo, o índice IFIX, ele caiu aí 0,91% nos últimos 5 dias, que é o índice que mede o desempenho dos fundos imobiliários. Por que que isso acontece? A renda fixa se torna mais atrativa quando a gente tem uma taxa de juros mais elevada. E nesse momento a gente continua tendo uma taxa de juros elevada no Brasil, por mais que tenha sido diminuída ao longo aí dos últimos 12 meses, mas mesmo assim nós temos a renda fixa mais atrativa. Vou te explicar por quê. Exemplo assim, ó. Vamos imaginar que você aplique R$1.000 a 100% do CDI, que rende 10,65%, ou seja, 0,1% a menos que a Selic. Elas caminham juntinhos, a taxa CDI e a taxa Selic. 0,1% de diferença. Pressupondo que você deixe esse investimento durante um ano, você vai ter que pagar imposto, que é de 20% em cima do rendimento, somente do rendimento. Se você deixar mais tempo, o imposto ele diminui. A gente tem uma alíquota regressiva em relação ao tempo que você deixa o investimento. Mas vamos lá, imagine que você deixe um ano. Esses R$1.000 vai se tornar líquido R$ 1.085,20, ou seja, o rendimento líquido vai ser R$ 85,20, 8,52% líquido, o que vai dar 0,71% ao mês. Isso, claro, se a taxa Selic não se modificar neste período de um ano. É apenas para raciocínio, para você entender como é que funciona a questão dos rendimentos. Se a gente pegar, por exemplo, um fundo imobiliário, vamos usar aqui como exemplo o CPTS-11, que é um fundo de papel, que neste momento está 10% descontado. E fundos de papel também estão atrelados aos indexadores, como por exemplo a taxa Selic, como por exemplo o IPCA, entre outros. Então, dependendo do fundo imobiliário, ele também vai caminhar igual a taxa de juros, ou muito parecido. E por ser renda variável, você acaba tendo uma rentabilidade melhor, mas o risco também é maior. E aqui eu peguei o CPTS-11 propositalmente, porque nesse momento ele entregou, nos últimos 12 meses, rentabilidade passada não garante futuro, mas ele entregou 10,72%, bem parecido com a Selic de hoje. Vamos colocar aqui, ó, 10,72%. Veja que nós temos uma diferença bem importante no período de um ano, 107,20 líquido comparado a 85,20. Aí você pode estar se perguntando, poxa, então não consegui entender. Por que que mesmo com uma Selic alta, pegando um fundo de papel aí que pague 10,72%, o pessoal ainda migra para a renda fixa? Porque é o seguinte, pessoal, aqui eu não estou considerando a possível desvalorização da cota. É claro que a cota pode se valorizar, mas ela também pode se desvalorizar. Então o que pega aqui é que este é renda variável, ou seja, o fundo imobiliário é renda variável. A renda fixa não. Então dependendo do perfil do investidor, ele prefere ficar na renda fixa porque é mais tranquilo, é mais seguro, não precisa se preocupar, dor de cabeça, se o fundo imobiliário vai cair, vai subir e etc. Agora, outra coisa importante também, aqui eu comparei uma rentabilidade de apenas 100% do CDI, que é bem fácil de encontrar. Mas se você, por exemplo, fizer uma pesquisa, se você, por exemplo, encontrar bons produtos, como eu tenho na minha carteira, você já viu aqui eu mostrando, por exemplo, 120% do CDI. Olha a diferença. Eu já aproximo do CPTS e não corro tanto risco da renda variável do fundo imobiliário. Eu quero que você entenda como a maioria dos investidores pensam, principalmente aqueles mais conservadores ou aqueles que já têm uma idade um pouco mais avançada e já estão, por exemplo, pensando em se consolidar e realmente já se aposentar. Para que eu vou tomar risco na renda variável? Se eu posso, por exemplo, pegar um CDB, 120%, 115% que seja, ou dependendo da corretora, 125%. E ainda, esse exemplo aqui está contando com um imposto de 20%. Se eu deixar ele por mais tempo, o imposto pode cair para 15%, tornando essa rentabilidade líquida maior. Outra coisa, vamos continuar nossas análises aqui para você entender por que que o pessoal migra para a renda fixa quando a taxa de juros está elevada. Se nós pegarmos aqui, ó, o HGLG, que é um fundo de tijolo, diferente do fundo de papel, este aqui investe em imóveis físicos mesmo, né? Ele está realmente no seu preço justo, um pouquinho acima, na verdade, né? 1% acima do seu preço justo. Pagou 8,26%. Vamos colocar aqui, ó, 8,26%.
olha só, rendimento líquido 82,60. Comparando aí com um CDB, por exemplo, de 110% CDI, ele perde. Só porque, claro, também não estou considerando a possível valorização da cota que este fundo imobiliário, por exemplo, teve ao longo de 12 meses, ó, 7,22%. Mas a questão não é se vai ou não vai valorizar. A questão que eu quero que vocês entendam é o risco, pessoal. Uma Selic alta traz mais segurança, entre aspas, digamos assim, para os investidores mais conservadores. Por isso que é muito importante você ter uma carteira diversificada. Quando tem uma taxa Selic alta, é muito importante você ter rendimentos de renda fixa. Sim, para você aproveitar, principalmente aqueles que paguem 125, que paguem 115, para você ter essas oportunidades também de ganhos na renda fixa, né? Os tesouros, as letras de crédito do agronegócio e também as letras de crédito imobiliária, LCI e LCA. Recentemente eu investi numa LCA a 97% CDI, só porque LCI e LCA não tem imposto. Então, olha a minha rentabilidade hoje. Interessante, né? Só porque também eu não posso deixar de considerar uma boa oportunidade de comprar um CPTS 11 que está com 10% de desconto e pagou 10,72% de dividendo nos últimos 12 meses. Então, quando você tem uma Selic alta, é uma boa oportunidade de você olhar os fundos imobiliários, as ações também. E quando você tem uma Selic alta, você também ter investimentos em produtos que paguem aí 110, 115% do CDI. Assim você tem uma carteira diversificada protegendo mais o seu patrimônio. Agora eu quero saber de você aí, né, Ninja? Você tem investimentos em renda fixa? CDB, LCI, LCA, Tesouro Direto, entre outros investimentos? A gente fala muito sobre renda variável, né? Mas pouco sobre renda fixa. Então deixa para mim aqui nos comentários quais investimentos você tem de renda fixa. Combinado? Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço e tamo junto. Tchau!